bem-vindo. Seja bem-vindo ao programa Mente Cristã. Meu nome é Lucas Rosalém e esse aqui é o nosso quadro de teologia protestante aqui na Liber TV. Na Liber TV ou no Liber TV? Acho que é né? Na Liber TV. Este é o segundo vídeo desse nosso quadro, onde a ideia é apresentar ao público libertário os fundamentos da fé cristã protestante, tanto para facilitar o diálogo entre essas duas correntes, quanto para dar suporte à ponte que nós vamos fazer entre elas em vídeos futuros nossos, tá certo? E é isso aí, eu sou libertário mesmo, não sou liberal, como você pode ver, até tem um livro do Olavo de Carvalho aqui, junto com alguns autores liberais que estão numa sessão meio misturada aqui com autoajuda, misticismo e mitologia nórdica. Não foi de propósito, mas isso diz alguma coisa. Quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar deixa aqui para mostrar um material para vocês. Esse aqui, ó. Essa belezinha aqui que saiu do forno faz poucos dias. Capa dura, um negócio finíssimo. Está saindo pela editora Conquim. Depois dê uma procurada, eu vou deixar o link na descrição. Deu para ver aí quem é o brabo? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. A gente começou então essa série sobre a revelação de Deus, que para os cristãos se resume hoje à Escritura Sagrada, a Bíblia. E no vídeo anterior eu fiz uma pergunta lá no finalzinho e algumas pessoas responderam. Eu quero começar por essa pergunta aí. A pergunta é a seguinte: se as pessoas naturalmente não podem chegar a conhecimentos fundamentais para a salvação, será que é justo que elas sejam então condenadas? Ou seja, é justa a condenação de alguém que simplesmente não chegou a conhecer a verdade? Bom, e a resposta é um sim categórico da perspectiva cristã. A pergunta ela incomoda algumas pessoas e a resposta muito mais. Mas lembrando, a gente está falando aqui da perspectiva cristã, da fé cristã e não das suas opiniõezinhas, certo? E por que a resposta é sim? Por que é justo, na perspectiva cristã, que pessoas que não chegaram ao conhecimento da verdade sejam condenadas no último dia? A questão é a seguinte: ninguém vai ser condenado meramente por não ter ficado sabendo da verdade. Não é isso que vai condenar as pessoas. As pessoas não vão ser condenadas por não saber a verdade. Pelo contrário, elas vão ser condenadas por rejeitar a verdade ou um pouco que elas conhecem. E o mesmo critério se aplica ao caso das pessoas que vão ser salvas. Veja bem, ninguém vai ser perdoado pela sorte de ter ouvido falar e crido na fé cristã. A salvação da perspectiva cristã não se dá pela sorte de conhecer a fé correta. Eu explico isso em detalhes neste livrinho aqui, que você pode encontrar lá no site da editora Mente Cristã, mas eu vou explicar aqui também. Eu quero começar pela argumentação do lado de lá, certo? Algumas pessoas vão dizer que se a Bíblia estiver certa, Deus é simplesmente injusto, porque há tantas religiões no mundo que seria impossível saber qual que é a correta. De forma que para você ser salvo, você precisa de muita sorte. E o erro mais fundamental dessa ideia é justamente acreditar que a salvação, segundo a perspectiva cristã, seja alcançada pelo próprio homem, pelo simples fato dele escolher a religião certa. Isso não tem nada a ver com a fé cristã, gente. Isso não tem nada a ver. E olha, você pode até encontrar algum cristão meio perdido aí que diga isso. Eu nunca ouvi, mas de repente você encontre. Mas isso não tem nada a ver com a nossa fé, que é fundamentada nas Escrituras. A salvação não é pela escolha, porque se fosse, inclusive, ninguém se salvaria. A começar pelo fato óbvio de que o homem, sozinho, por conta própria, jamais escolheria Deus. É isso especificamente que a fé cristã diz, com todas as letras, em várias passagens. Poxa vida, eu estava olhando para o lugar errado, agora vou olhar para o lugar certo. Para começar, a Bíblia diz com todas as letras que a condição, a situação natural com que a humanidade nasce, com que as pessoas nascem, não é de liberdade de escolha, mas de escravidão no pecado. Ou seja, é óbvio que um ser humano consegue escolher se ele vai comprar batata ou alface, mas isso tem a ver com a vontade. E essa vontade, a Bíblia diz pra gente com todas as letras que ela é escrava do pecado. Se você quiser, você pode conferir aí mesmo, se você tiver uma Bíblia ou na bibliaonline.com.br. Editor, coloca aí na tela as passagens. Então veja só, se Deus abandonasse os homens para que, pela sorte, eles viessem a conhecer a fé cristã e sozinhos deixassem o pecado, ninguém se salvaria. Por isso, a salvação não pode e não é pela sorte, muito menos pelo ato humano de escolher uma religião correta, e sim por um ato misericordioso e de justiça do próprio Deus. Então vamos lá. A salvação só acontece quando o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, convence alguém dos seus pecados e concede a esse alguém a fé em Jesus. E por que isso? Por que é desse jeito? Por que a salvação é pela fé?
Porque ter fé significa uma coisa muito específica. Primeiro que ter fé não significa crer tolamente ou crer sem nenhuma razão em algo. Ter fé, biblicamente, é ter confiança, é depositar sua confiança em algo. Neste caso, ter confiança no que Cristo fez em nosso lugar. E o que é que significa isso na prática? Na prática, ter fé significa que você não confia mais em você mesmo, nos seus próprios esforços e na sua justiça própria. Você passou a admitir que você é pecador, que você não tem nada a fazer para se reconciliar com Deus. Porque nenhuma obra boa que você possa fazer vai pagar por aquelas obras más que você fez antes. E no fundo você sabe que é assim. Então, ter fé em Jesus significa admitir que você não consegue se salvar pelas suas boas obras e que alguém já fez isso por você. No caso, Jesus. A fé, então, ela é uma admissão de que Jesus precisou ser punido por causa do seu pecado. E que é por causa não da sua obediência, mas da obediência dele, que você agora pode se aproximar de Deus, que é o Criador de tudo isso aqui. É isso que significa ter fé em Jesus. Agora veja, se você que está me ouvindo aí não é cristão, talvez você tenha pensado que tudo isso que eu falei só faz sentido se Deus existir de verdade. E sim, se Deus existe ou não, essa é a questão que vai ser sempre o seu maior dilema. Aliás, esse é o maior dilema da humanidade. E eu vou te dizer por quê. Porque se a resposta for sim, se Deus existe, também existe uma maneira correta para se viver. Agora, sabe qual que é o problema mesmo? O problema é que, segundo a Bíblia, todo mundo sabe que Deus existe. Lá no fundo, todo mundo sabe que Deus existe. E eu não quero discutir com você, eu quero mostrar de onde que vem essa perspectiva cristã. Segundo a Bíblia, todo mundo tem a percepção da existência de Deus. E na teologia a gente chama isso de revelação natural. Grave esse negócio, revelação natural. Aliás, segundo a Bíblia, a própria realidade anuncia que existe um ser divino. E fora isso, existe um papel fundamental da consciência, porque todo ser humano, e isso é inegável, todo ser humano, pelo menos os saudáveis, tem uma noção muito óbvia de um moral absoluto. E a Bíblia tem algo a dizer sobre isso também. Lá em Romanos, a Bíblia vai dizer que a lei de Deus foi gravada no coração dos homens. Pois é, e ainda assim, homens e mulheres constantemente decidem rejeitar completamente qualquer noção que eles possam ter de Deus. E é daí que vem o ateísmo. Agora, essa rejeição do ateu não muda o fato de que essa noção existe. E é justamente por causa dessa noção, dessa clareza, eu diria, sobre a existência de um padrão moral absoluto, que a gente encontra vestígios disso em todas as civilizações do mundo, em todas as civilizações da história humana. E é claro, você pode dizer assim que as culturas diferentes têm diferentes níveis de moralidade, algumas culturas são muito mais perversas do que outras, mas pessoas também têm níveis diferentes. E de onde que vem isso? E isso também vem da nossa dificuldade em aceitar o padrão moral que Deus gravou no nosso coração. Então pensa aqui o seguinte, toda vez que a gente erra numa questão moral, a nossa consciência imediatamente acusa a gente. Ela dá um alerta de que a gente errou contra Deus, que nós estamos sendo rebeldes com relação à sua vontade. Essa é a perspectiva cristã sobre esse assunto. Então veja, na prática, isso significa que nós recebemos sim avisos sobre a moralidade e mesmo assim nós rejeitamos de propósito, nós escolhemos rejeitar. Mas aí tem outra coisa. É claro que não são todas as pessoas que vão para o ateísmo que rejeitam toda essa percepção do ser divino. Na verdade, essa é mais uma evidência do que eu estou dizendo, porque desde sempre existiram incontáveis religiões nas civilizações humanas. E é aqui que a gente tem que começar a falar dos limites disso que a gente chama na teologia de revelação natural. Da perspectiva cristã, a gente vai dizer o seguinte, que somente com as informações ou com as percepções naturais de Deus, com as informações de Deus que a gente encontra a partir da revelação natural, não é possível que o homem conheça o suficiente de Deus para ele ser salvo. O máximo que o homem consegue fazer a partir da revelação natural é chutar quem seria esse Deus. E como é que ele vai fazer esse chute? Ele vai projetar na divindade coisas do seu próprio caráter. Então ele vai sempre fazer ídolos corrompidos parecidos com ele mesmo. E assim fica fácil a gente entender como nasceram tantas religiões diferentes pelo mundo. A humanidade, além de incapaz de compreender quem é esse Deus somente pela revelação natural, ela também pode confundir o Criador com as coisas criadas, daí o panteísmo. Ela pode isolar o Criador da criação, daí o deísmo. Ela pode tentar encontrar algum tipo de completude na própria criação, daí o naturalismo. Ou, por fim, ela pode simplesmente rejeitar todas essas noções, daí o ateísmo. Daí você tem a sua resposta mais ampla para aquela pergunta inicial.
Porque os descrentes, como a gente diz, eles não serão injustamente condenados. Por quê? Porque eles não serão injustamente culpados. Como eu disse, eles serão culpados a começar pela rejeição dessa pouca revelação que eles tiveram, mas especialmente eles serão culpados pela maldade que eles cometeram. É isso que a fé cristã acredita com relação ao pecado e à condenação dos descrentes, tá bom? Então vamos lá. Nesse infográfico que você está vendo aí na sua tela, a gente pode ver a partir dos pressupostos bíblicos que a condenação ela é uma consequência lógica dos fatos. Vamos ver aí item por item. Primeiro item, Deus existe. Este aqui, onde nós vivemos, é um mundo de Deus e é uma maneira correta de viver segundo Ele estabeleceu. Segundo ponto, nós sabemos que é assim, porque pela natureza e pela consciência, Deus garantiu que todos nós soubéssemos que Ele existe. O item 3, nós temos plena culpa, porque mesmo conscientes, nós não deixamos de fazer o mal sempre que nós podemos, sempre que, em especial, nós sabemos que não vamos ser punidos. E aí você pode pensar assim, pô, mas eu não sou tão mal assim não, eu não sou tão mal ao ponto de poder ir para o inferno, alguma coisa assim. Esse assunto dá um vídeo só para isso, mas pensa no seguinte, você não vai ser julgado com base, sei lá, no teu vizinho, com base na pior versão de você possível, ou com base no Stalin, no Hitler. Você vai ser julgado com base em Jesus. Esse é o padrão de julgamento. Deu para sacar aí? Vamos lá. Item 4, que é a sentença. Se depender de si mesma, a condição humana só dá uma alternativa, que é a condenação. Não tem outra saída. E daí a resposta afirmativa para aquela pergunta do final do vídeo anterior. Bom, só para terminar aqui, será que a gente encontra na história da humanidade algum vestígio de tudo isso que eu falei? E olha, eu separei um exemplo muito interessante. A lei de Deus, como a gente conhece hoje, que foi entregue primeiramente ao povo de Israel e que a gente tem registrado na Escritura Sagrada hoje, essa lei, antes de qualquer registro escrito, ela já existia. Ela só não era a legislação de nenhuma nação. Mas essa lei sempre foi conhecida por toda a humanidade. E a gente tem provas disso. E veja, a Bíblia diz que toda a lei de Deus se resume em 2 mandamentos, tá? Tem 2 mandamentos que resumem toda a lei de Deus. Os mandamentos são amar a Deus de todo o seu coração e de todo o seu entendimento e amar ao próximo como a si mesmo. E esse conceito, essas 2 ideias estão tão enraizadas no coração das pessoas desde o começo que várias nações foram levantadas ao longo da história humana com leis muito parecidas, com valores muito parecidos com, inclusive, os que a gente tem hoje. E isso não se aplica só ao resumo da lei, que é amar a Deus, amar a divindade, no caso, e amar ao próximo. A gente tem leis bem específicas, muito parecidas com a lei mosaica, com a lei de Israel. Como, por exemplo, no quadro que a gente vai ver agora, e eu vou ler com você. Vamos ler junto aí o que está escrito nesse quadro. Uma curiosidade. Séculos antes de Deus dar ao povo a lei através de Moisés, ou seja, antes de qualquer registro moral da parte de Deus, já havia um registro de lei moral, conhecido como Código de Hammurabi. Ou seja, esse Código de Hammurabi ele é anterior à lei mosaica. Esse código é um conjunto de leis de um rei, o Hammurabi, da antiga Mesopotâmia, no sudoeste do Irã. Um monumento de aproximadamente 1705 anos antes de Cristo, ainda existe, muito bem conservado, e consiste numa pedra com mais de 2 metros de altura, com 282 leis gravadas. Nele, há questões como não cumprimento de contrato, falso testemunho, roubo, estupro e etc. Antes das leis, há um texto dizendo que aquelas regras são, abre aspas, para que o forte não prejudique o mais fraco, a fim de proteger as viúvas e os órfãos, e para resolver todas as disputas e sanar quaisquer ofensas. Essas informações aí eu tirei deste livro aqui, que também você pode encontrar lá no site da Editora Mente Cristã. Bom, é claro que existem muitas diferenças entre o Código de Hammurabi e a lei mosaica do Antigo Testamento, mas o fato é que a gente não pode deixar de notar o óbvio, que existe claramente uma lei natural, uma lei absoluta que permeia a história da humanidade. E isso, da perspectiva cristã, a gente vai dizer que é porque esse padrão moral de Deus está gravado no coração do homem. Você gostando ou não desse padrão e tentando segui-lo ou não. E aqui a gente finalmente entrou no motivo mais específico, no tema mais específico dessa série sobre a revelação, que é a revelação especial, ou a diferença entre a revelação natural
e a revelação especial que a gente chama hoje de Bíblia. Pois bem, visto que a natureza por si só anuncia que há um Deus, e ainda assim isso não seja suficiente para a gente conhecer quem é esse Deus, o próprio Deus interveio na criação, se revelou ao homem, e é isso que a gente chama de revelação especial. É a revelação salvífica, a revelação com o conhecimento necessário para que as pessoas possam ser salvas. E esse conhecimento se resume à obra de Cristo. Essa revelação especial de Deus, que é a origem da Escritura, a gente vai começar a ver no próximo vídeo, mas até lá eu tenho algumas sugestões de vídeo para você. Na verdade, um vídeo específico. Acontece que existe na academia cristã, digamos assim, uma discussão muito interessante sobre dois distintos temas que são a teologia natural e a teologia da natureza. Falando assim parece meio pífio, parece meio bobo, mas a discussão é muito legal. Eu gostaria que você, se você pudesse dar uma conferida, eu vou deixar o link na descrição. O link se trata de uma mesa redonda entre os filósofos, teólogos e pastores Guilherme de Carvalho e Felipe Fontes. Essa mesa redonda aconteceu na Conferência Nacional dos Cristãos na Ciência em 2016. O link vai estar aqui embaixo, confere lá. E por enquanto é só isso, não esquece de mim, meu nome é Lucas Rosalém e a gente se vê no próximo vídeo.